Olá, galera. Vou fazer uma pequena reflexão. Não vou cantar porque arrebento a corda do meu violão, mas certa manhã já arrumo. Começo a abrir. Uma pequena reflexãozinha só para mim e para tu, a respeito da palavra de Deus e do ser humano manejar bem a palavra de Deus. Não quero menosprezar ninguém, mas quero trazer uma palavra de edificação. O povo de Israel foi um povo mais temente a Deus e ao mesmo tempo mais rebelde. Deixa essa parte rebelde de lado. Por quê? O povo hebreu foi criado na verdade, o hebraico nasceu no Monte Sinai. Isso eu perguntei para vários professores, e mestres e doutores. Só um disse que o meu conceito estava correto, mas não argumentou mais nada não. Os outros ficaram tudo com a orelha em pé. Por quê? Porque Jesus falava o aramaico. Qual era a língua aramaica? Presta atenção. Era a língua de Abraão, o arameu. Então o aramaico vem antes do judaico. Tinha a língua egípcia, pela qual Moisés foi educado, foi criado. Os acádios. Tinha a língua dos filisteus. E tinha a língua dos babilônios. Dos babilônios da Babilônia. Você está lembrado? Presta atenção. Que até o capítulo 11 de Gênesis era uma língua só. E a partir do capítulo 11, Deus confundiu as línguas na Torre de Babel. Babel quer dizer confusão. E aí se espalharam por toda a face da terra. E aí no capítulo 12 de Gênesis, no meio da Babilônia, de Ur dos Caldeus, que era uma metrópole da época, Deus chama Abraão. Ele veio lá no meio daquele todo alguém que temia Deus. Aí Deus diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para o lugar em que eu te mostrarei. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Abraão saiu. Depois de 10 anos, mas saiu. Pela segunda vez que Deus falou com ele. Aí veio Abraão, Isaac e Jacó. Jacó as 12 tribos de Israel. E aí, pelo pecado que os filhos de Jacó cometeram por José, José foi levado ao Egito, ficou lá por 20, 30 anos, 40, alguns dizem até 40 anos. E depois seu pai, 70 almas, com mais 2 almas que estavam lá, que era José e a sua esposa, deu 72 duas almas. Almas está falando ali no ser humano, por completo. Assim também como uma passagem da Bíblia fala em 40 anos e outra fala em 40... Uma passagem da Bíblia fala em 400 anos e a outra passagem fala em 430. Assim como uma passagem fala em 70 e a outra passagem fala em 72. Isso é para você entender. 400 quando Moisés foi enviado lá. 430 quando ele saiu. As 10 pragas levaram 30 anos. E aí Moisés foi até o Monte Sinai. E ali ficou 1 ano, pela desobediência do povo. Primeira vez subiu, quando desceu já estava se prostituindo, diante do bezerro de ouro. Moisés quebrou a salva da lei, e aí ficou mais ali um tempão. E aí pela segunda vez Deus disse: sobe, e quando ele desceu, os filhos de Israel pediram que Moisés cobrisse o rosto,
que o rosto de Moisés brilhava pela glória de Deus. E também já era uma outra geração, porque a primeira parte ali já tinha morrido uma metade. Não vou entrar nesse detalhe. Um cortou a cabeça do outro com a espada. Pronto. Quem é que Deus fica aqui? Quem não é Deus fica lá. É filho do diabo. Deixa quieto. Aí, segunda vez, Deus fala com Moisés só e fica mais 40 dias. E aí eu perguntei para o professor, a professora de Guimar, prof, chamava ela de prof, Isabel, lá da faculdade. Ô prof, que língua Deus falou com Moisés no monte? Tu não tinha outra pergunta para fazer a não ser essa, não? Tu não podia escolher outra? Olhei para ela e ri, ficou na dúvida. Gaguejou, demorou para responder, eu era muito maroto. Ainda sou um pouquinho assim, só para pegar malandro no pelo. Cachorro jaguar, espero. Deixa quieto. Por que você me faz essa pergunta? Eu estou perguntando. Porque Jesus falava a linguagem do aramaico. E o aramaico era de Abraão. Abraão era de Ur dos Caldeus. E agora Deus vem com uma linguagem nova, não confundindo as línguas, mais unindo, principalmente no meio do povo de Israel, e fala o hebraico. E Moisés não fala a língua dos egípcios. Já falei agora a passagem, já esqueci. Dos caldeus. E nem dos babilônios. E nem dos arameus. Pois é, né, pastor? Ele deu uma linguagem nova. Simbolizando, irmãos, eu já vou pular lá na frente, que ó, já passou 7 minutos, que no capítulo 2 de Lucas, estava em 600 nações reunidas. A Bíblia fala 600. Em línguas diferentes. E agora soprou o fogo do céu, com veemente e impetuoso, encheu toda a casa, e viram línguas repartidas como de fogo, e eles falando uma nova língua. Como no capítulo 11 de Gênesis, Deus separou as línguas, no capítulo 2, Deus uniu as línguas. Por causa disso, o crente, o evangélico, o pentecostal, o assembleano, diz que a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar língua estranha, só por causa disso. Não quer dizer que ele não seja batizado com o Espírito Santo e recebe outros dons. Não há necessariamente falar língua estranha. Mas essa língua estranha, por exemplo, assim, ó, eu já congreguei no meio dos índios, dos caigangues e os choclens. Eles não falavam a língua minha. Tinha um que interpretava. Mas quando eu percebia que Deus estava me usando, e a glória de Deus descia no meio deles, sem eles entender uma palavra minha. Uma doutora fez uma tese do pentecostalismo transcendental. Transcendental é eterno. É transcultural. E ela mostrou lá no Quênia aqueles irmãos com aquela língua deles, louvando a Deus. E a gente sentia a glória de Deus. Eu fui com os haitianos na cidade Presidente Getúlio, numa escola dominical. Eu vi a glória de Deus descer no meio da congregação. E eu louvando a Deus na minha língua brasileira, e eles na língua deles, no dialeto deles. Nós se abraçava e eita glória. Nunca vi tanta glória no meio da igreja. Língua estranha para unir o Espírito Santo. Não importa se é alemão, inglês, francês, japonês.
Aí vem a outra parte que eu quis chegar. Aí o povo de Israel era educado na língua deles, o hebraico, que depois veio a Septuaginta. Aí eu não vou contar toda a história das línguas. Eu estudei ciências das religiões pela misericórdia de Deus. E o povo ficou aí um ano no Sinai, não aprendendo só os 10 mandamentos que Moisés trouxe, mas 613 mandamentos, espalhados na lei moral, cerimonial e penal. Preste atenção, eu vou chegar lá. E aí, dos 0 aos 7 anos, eles colocavam como Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, eles colocavam os grandes reis, os patriarcas, os filhos ao cuidado de um amo. O que fazia o amo? Uma babá ou um babá. Ele ia estudar a personalidade da criança. Como era a personalidade? Ele ia moldar, ele ia trabalhar com essa criança. Como era a personalidade dela? Personalidade não é caráter, presta atenção. Eu tenho uma personalidade forte, poder da resiliência, capacidade de suportar. Por quê? Porque eu fui criado no meio do pau, do cacete. Não tinha. Com a idade de 8 anos eu estava trabalhando numa empresa. Com 13 anos já tinha carteira assinada. Eu assumi a responsabilidade do lar com 8 anos. Não tive minha criancice. Com 13 anos estava trabalhando numa serraria, carteira assinada. Não tive criancice, nem adolescência e nem juventude. E aí a minha personalidade foi no cacete. Não é filho da mamãe, do papai, aquela coisinha. Ele tem uma personalidade, mas ele nem conhece. Persona quer dizer conhecer por dentro e por fora. Aquilo está revelado dentro dele e ele expõe para fora. Muitos se admiram, o irmão José é meio desbocado, a boca suja. Faz parte da personalidade, não esconde o que é. Isso é os 0 aos 7 anos. O povo de Israel estudava a personalidade da criança. Ele sabia, dos 7 aos 14, ele ia moldar o caráter. Aí é diferente. Parte moral. Lembra que eu falei que a lei 613 mandamentos, a lei moral, cerimonial e penal, civil. Entende? A lei moral, de 7 a 14 anos. Aí eles iam estudar, dentro da personalidade, a tendência pela qual a criança ele tinha tendência para ser um músico, para ser um industrial, para ser um comerciante, para ser um agricultor, um agropecuarista, um cientista, entende? Um que gostava de mexer com as partes mais ocultas. E aí eles iam formar essa criança dentro dos 613 mandamentos. Por exemplo, se tinha 2 piados de 8 anos, 2 judeuzinhos, ou de 12, vamos botar de 12, porque Jesus já estava no meio dos grandão lá, aos 12 anos estava lá. Jesus também foi criado no mesmo estilo. Por causa disso ele ficou dos 21, presta atenção, aos 33 fora da cidade, junto com os essênios. Depois ele apareceu para João Batista. É tudo tá dentro da escritura, não estou saindo nem uns milésimos fora. Aí o judeu de 12 anos encontrava alguma coisa nos 613 mandamentos, da lei moral, cerimonial e penal, e um ia discutir com o outro, Cocadinha, o que tu acha disso aqui? É assim. Ele disse, não, tu não me convenceu, é assim. E entre assim assado, daí eles iam perguntar para o mestre, aquele que estava educando eles. Se o mestre não desse uma resposta positiva, eles iam para o rabi, ou rabino, que era mestre dos mestres,
Por que Nicodemos foi para Jesus de noite? Eu sei que tu és mestre. E sei que tu vem de Deus, porque ninguém pode fazer coisa assim, a não ser que veio de ninguém. Quem era Nicodemos? Chefe dos fariseus. Em outras palavras, ele era um professor. Ele tinha um mestrado, tinha um doutorado. E Jesus, o que falou para Nicodemos? Necessário vos é nascer de novo. Dentro do batismo com o Espírito Santo, a pessoa nasce de novo. Ele se torna uma nova criatura. Aí vem a moldagem, não da personalidade, nem do caráter, mas do temperamento. Opa, estou chegando lá. Você vai começar a entender. Qual é o meu temperamento? Qual é o teu temperamento? Qual é o temperamento do meu pastor? Sabe? Esses 4 tipos de temperamentos mais específicos. Depois reparte 60%, 40% de um, 60% do outro, assim vai. Está dentro da psicologia. Psicologia trabalha a psique, aquilo que está interno dentro do homem. E a psique. Um diz que a psique é a alma, mas não tem nada com a alma. Para com isso. É dentro do ser dele, como ele foi moldado. Quando ele foi moldado de criança, ele trabalha. Aí tem o colérico, o fleumático, o melancólico e o sanguíneo. Você seria capaz de distinguir qual é o meu temperamento? Agora eu converso com a pessoa 3 palavras. Ou um assunto qualquer. Eu já sei dela, o temperamento dela. Eu podia citar até o nome de algumas pessoas aqui e fazer uma pequena brincadeira, mas não vou fazer isso não. Já sei se ela é colérica, se ela é sanguínea, se ela é melancólica ou se ela é fleumática. Eu podia trabalhar 2 horas em cima disso aí. Eu sou colérico. Eu sou desbocado. Eu sou liberal. Eu falo e não penso. Eu xingo e não quero saber se a pessoa se feriu ou não se feriu. Mas no mesmo tempo que eu xingo, eu já peço perdão. O colérico, ele bota fogo no mundo hoje, de manhã e à noite, quer que todo mundo ajude a pagar. Ele começa 50 coisas, se não deu certo, não tem problema. Ele derruba tudo e faz novo. Não tá, não. Entende como é que é? Ele conquista amigo de uma maneira extrovertida. Ele é alegrão. Mas ao mesmo tempo que ele é alegrão, ele já é um chorão. No mesmo tempo que está pingando santidade pelo cotovelo, ele já está querendo dar peteleco na orelha de um, na orelha do outro. É um venta furada, como dizia minha mãe. Quem era colérico na Bíblia? Pedro. Com quem Jesus trabalhou mais em cima do temperamento? Pedro. Até mudou o nome de Pedro. Pedro era Simão Barjonas. Pelo hebraico, ou Cefas. Entende? Uma parte de Simão, porque uma parte da Bíblia é em hebraico e outra parte é em grego. Deu para entender? Se não conhecer a Bíblia, vai uma cagada do cão. Simão. Cefas. Cefas quer dizer caniço, oscilante. Um caniço, a vara de caniço, ele leva para cá, o vento leva para lá, o vento lá para lá. Ele era volúvel.
Aí Jesus disse assim, tu não é mais caniço, tu não é mais Cefa, Simão bar Jonas, quer dizer, Simão filho de Jonas. Tu vai ser Petros, fagulhas de pedra. Fagulhas de pedra. Ei, nem nada de ver. Uma fagulhazinha. Vai cair. Tá ali, ó, tá vendo? Tu és essa fagulhazinha de pedra que estás grudado na rocha que é Cristo. E com o tempo, a rocha é magnetizada, ela atrai essas fagulhas de areia e ela vai se petrificando. Quanto mais grudado, mais perto, mais junto a Cristo, mais nós estamos sendo petrificados, Petros, fagulha de pedras. Atraído, quando Jesus disse, eu quando subirei, eu atrairei a todos a mim. Pelos milênios as pedras crescem, é que nem a árvore. A árvore, quando é nova, ela tem bastante brancal. Quando ela vai ficando velha, ela vai criando cerno. À medida que nós estamos em Cristo, por Cristo e com Cristo, qual é a diferença? Não é assim que o padre diz, em Cristo, ele ergue a hóstia lá, em Cristo, com Cristo e por Cristo, e ele bebe. Só ele bebe. À medida que nós vamos estando em Cristo, nós vamos se petrificando, vamos se solidificando, vamos formando a nossa personalidade, o nosso caráter e o nosso temperamento, moldando o nosso temperamento. Eu posso ser brabo que nem um Jacó Frederic, mas quando o Espírito Santo está em mim, eu sou dócil, sou flexível, eu não falo, eu cuido no meu falar, não abro a minha boca. Aí vem o sanguíneo, é o temperamento mais difícil que tem. Se tocar num sanguíneo, ele não fala nada, mas ele dentro dele diz, eu te pego. Tu cai na minha esquerda. Um sanguíneo, ele vem, olha, não fala, mas se ele falar, ele quer que seja derrubado tudo e fazer como ele quer. Ele bota defeito, tá torto, tá errado, mas ele não bota a mão. Ele é um extremo julgador. Temperamento difícil. Já trabalhei com pessoas sanguíneas, quando eu olhava assim, ai. É que nem o ouriço, né? Tem que passar a mão sempre assim, no correio do espinho, porque se passar assim, ai! Se fere, se machuca. Não quero, eu quero ficar no lado de um colérico. Mas não quero ficar no lado de um sanguíneo. Ele é amigo, mas sempre reservado. Sempre olhando de longe. Aquele tipo dos 4 amigos de Jó. Dos 4, 3 eram sanguíneos. Nem vou falar deles. Entende? Aí vem o melancólico. O melancólico se chamar de bonito. Ai, meu Deus, me chamou de bonito. Imagina se chamar de feio. O melancólico, a mulher melancólica é cheia de tereteté. O marido tem que estar carregando ela no colo, ela nunca está satisfeita. Se der um carro, ela quer 2. Meu Deus, os filhos. Ai, meu marido, Geralmente, o marido é que toma a posição dos filhos de uma mulher melancólica. Porque tudo para ela é difícil. Ai. O melancólico, todo mundo tem que estar se prostrando aos pés dele, fazendo a vontade dele.
o desejo dele, porque ele é uma vítima da sociedade. O pai dele morreu, ele está depressivo. Aí ele chora para ganhar a teta da mãe, arranca pedaço. Ele mata a mãe e a sogra vai chorar no enterro, tadinho do melancólico. Ah, você não pode cobrar de mim, você não pode pedir de mim, você não pode exigir de mim. É uma... Quase que eu falei um palavrão, ui, ui, ui. Aí tem o fleumático. O fleumático é aquela pessoa calma, passiva, olha, observa, não toma decisão precipitada. O fleumático, ele analisa, se der a oportunidade para ele falar, ele fala. Ele é conselheiro, ele é amigo. O fleumático, ele é amigo meio de longe, mas ele é amigo. Se ganhou o coração dele, ganha para sempre. Entende? O sanguíneo, para te ganhar o coração dele, mas cresce. Tu tem que, olha, dar pano para manga, porque geralmente ele é muito reservado. Ele te escuta, ele não dá opinião nenhuma, mas lá no fundo dele ele diz, nem falei nada. Geralmente os fleumáticos eles são aptos para algumas profissões, como psicólogo, como dirigente de empresa, porque eles olham, analisam. Eles não são de falar bobagem, de tomar decisão precipitada. O colérico não. O colérico ganha todo mundo, já xinga, já dá esporro, já manda desmanchar tudo e faz tudo de novo, e não quer saber se ofendeu, se não ofendeu. O povo vai lá, lhe pede perdão. A pessoa que tem que perguntar, porque senão ele não está nem aí, se quer, se não quiser, diz enjoadinho. O fleumático não, se ele ofendeu, ele vai lá procurar consertar devagarinho. Não, desculpa, tá? Geralmente, pode perceber, vai na gerência de um banco, estuda o comportamento do gerente. 99% é um melancólico. Um fleumático. 99% das mulheres melancólicas, os maridos fazem tudo em casa. São os segundo pai e mãe. Mas o Espírito Santo moldou Pedro. Pedro, meu Deus, cocadinha. Gosto de falar de Pedro. Mas no fim ele diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Depois dele ter caído metido o nariz no meio da merda, né? E sentindo que aquilo realmente... Não me enfia o nariz, Pedro, é merda. Não, eu quero enfiar o nariz para ver se é verdade. Bateu com a cara na parede, mas aí é parede não, isso aí quebrou o nariz, sangrou. É parede. Aí ele vai dar um conselho tão lindo, né? Lançando sobre eles toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele era pacífico? Mente pra mim que eu gosto. Foi o único que pegou a espada e meteu na cabeça do caboclo lá. O caboclo que defendeu pegou só a orelha. Jesus pegou a orelha do caboclo lá de Malco, botou assim, passou a mãozinha assim, colou novamente, olhou para Pedro e disse, Pedrito, ô Pedrito, presta atenção, seu cocadinho. Eu tenho rogado ao Pai, porque o diabo está te cirandando, ele conhece teu temperamento, seu merda. Olha, Pedrito, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então Jesus controla o nosso temperamento. A ponto de Pedro dizer,
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.